Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar ainda sobre a minha alimentação, da semana, como anda, para vocês verem se eu me alimento bem, mal, né? Então vão acompanhando aí, aproveita as dicas também. Antes de falar rapidamente da minha alimentação da semana, devo acrescentar porque eu vou adivinhar, vou ler os pensamentos de vocês, né? Adivinhar o que vocês estão pensando. Vocês têm muita curiosidade até de saber, já me perguntaram sobre minha alimentação desde que eu era pequena. Meu peso, minha alimentação desde que eu nasci, que eu era pequena. Então, adivinhando, eu já captei isso e vou responder. A minha luta contra a balança começou desde os meus 5 anos de idade, quando eu comecei a ir para as escolinhas, né? Porque antes eu ficava em casa, só em casa, com minha mãe e com meus avós, ou ia visitar a casa de alguém. Então era mais ou menos assim, caseiro. Aí quando eu comecei a ir para as escolinhas, para o jardim, nas escolas particulares, eu sempre estudei em escolas particulares, aí eu comecei a perder o controle do peso. E fui engordando e criando barriga até, né? E comendo as mesmas coisas, porque desde que eu nasci, eu não sei porquê, eu comendo as mesmas coisas e bebendo as mesmas coisas, né? Aqui em casa nunca teve isso de frescura para comida, sempre teve fartura de comida, inclusive porque é uma casa de família de italianos. Então, desde que eu nasci, sempre teve fartura, come-se de um pouco de tudo, né? E salgado, doces e refrigerante, não alterou nada. Só que depois que eu comecei para as escolinhas, no jardim de infância, reparamos, e até tem as fotos da minha infância para ver o antes e depois, eu comecei a engordar ali, a tentar então controlar o que eu comia, controlar meu peso. Antes não, eu era forte, saudável, mas não tinha barriga, não tinha sobrepeso, né? Antes disso, eu tenho até as fotos para mostrar isso. Eu era um bebê saudável, bem nutrida desde que eu nasci. Agora faço 48 anos de vida. As mulheres nunca gostam de responder essa pergunta depois dos 25 anos de idade. Mas já que está no assunto, tem que falar, então eu estou fazendo 48 anos de idade. E posso falar desde que eu nasci, há 48 anos até hoje, sempre morei aqui na minha casa, desde que eu vim da maternidade com a minha mãe, Loreta. Meu pai, Marcos, tinha morrido há pouco tempo, né, antes de eu nascer. Então, eu sei que eles tinham comprado o enxoval do bebê em Nova York, uma das viagens que eles fizeram em Nova York, né? Até ele sofreu um acidente lá, eu soube. Depois ele veio a falecer numa viagem a trabalho na Argentina, aí foi definitivo, né? Mas pouco antes do meu nascimento, vamos dizer assim. Mas eles, das viagens que fizeram, eles já se preparando para o nascimento do bebê, né? Eles compraram um enxoval do bebê em Nova York. Então tinha super mamadeiras, né? E como minha mãe pouco me amamentou, tinha pouco leite, desde que eu era recém-nascida, eu tomava super mamadeiras, me alimentava bem, mas não era fora de peso. Eu comecei a ficar fora do peso normal, a ficar gordinha, com barriga, até barriga, com 5 anos de idade, quando eu comecei a ir para as escolas particulares, né? E aí foi isso, aí até eu ficar mocinha, aí eu comecei a ficar mais vaidosa, comecei a fazer dietas, de ginástica, massagem, tudo para ajudar a controlar o peso, e venho fazendo isso até hoje, né? E vai se levando assim, mas não pode descuidar não, porque senão sai fora do peso rapidamente, né? Então foi isso, né? Porque minha mãe, na época que eu nasci, inclusive ela teve que fazer tratamento para engravidar, que eles não conseguiam engravidar de jeito nenhum, né? Aí fez tratamento com um médico especialista naquela época, Simon Kozlowski, e fez o parto com ele. Até se endividou para fazer isso tudo. Mas aí foi assim que aconteceu. Aí o enxoval também foi comprado em Nova York, então eles gastaram bastante, né? Aí depois até minha mãe teve que trabalhar para pagar todas as dívidas que sobraram. E foi isso, em resumo, foi isso. Então eu posso contar com certeza desde que eu nasci até hoje. O que aconteceu há 100, 200 anos atrás, eu não tenho certeza, eu não posso contar, né? Porque tem coisas que passam de geração para geração, após geração, até hoje. Mas eu posso contar de quando aconteceu há 48 anos para cá, desde que eu nasci, né? Então minha obesidade, vamos dizer assim, meu controle com peso, começou mais depois dos 5 anos de idade, depois que eu comecei a frequentar as
As escolinhas de criança, de jardim, né? Normalmente, escolas particulares, porque eu só estudei em escolas particulares, né? Enquanto eu estudava, eram nas escolas particulares, tá? Então é isso. Em resumo, foi isso que aconteceu. Agora, voltando, tirando a dúvida, a curiosidade. Voltando à minha situação de hoje, né? Nossa alimentação, acompanhando minha alimentação semanal. Seguindo aquela dieta de muitos anos ainda do endocrinologista José Abreu Araújo, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Como eu já falei. No sábado, uma coisa também que eu reparei. Quando você está de frente assim, gravando de uma câmera, depende da câmera, a câmera engorda muito você. Se você está gorda no vídeo, você está mais gorda ainda ao vivo, né? Porque a câmera, quando eu te gravo um vídeo com você, a câmera te engorda 5 quilos, né? Então, se você tem que estar magra no vídeo, se você estiver gorda no vídeo, ao vivo você está mais gorda ainda, né? Essa é a ideia. É interessante isso, né? Aprendi isso. Então, no sábado, dia 7 de agosto, né? Falando da alimentação, no café da manhã, eu comi uma banana amassada sobre um pão de forma, uma fatia de pão de forma de milho e leite na xícara. No almoço, eu comi 3 colheres de sopa arroz integral com uma concha de lentilha, tinha feito lentilha, e um pedaço de omelete de cebolas. De sobremesa, uma colher de sopa de cocada de colher. É um doce, cocada de colher, né? Aí comi uma colher de sopa. No jantar, 2 fatias de omelete de cebolas, tinha sobrado, com 2 colheres de sopa de arroz integral. De sobremesa, 1 colher de sopa de canjica. Para experimentar que tinha canjica também. E um chocolate, depois antes de dormir, um chocolate de 15 gramas, daquele tipo batom, né? 15 gramas. Também antes de dormir, eu chupei uma bala Valda de menta, que é bom para a garganta, né? No domingo, café da manhã, 5 torradas pequenas com doriana por cima, um pouquinho de doriana, e leite na xícara. No almoço, um pedaço grande, um pedaço grande, mais meio pedaço de pizza de mussarela, que tinha, um pedaço e meio, calcula assim, um pedaço grande e meio. E depois uma concha de canjica, né? No jantar, um pedaço grande de pizza que tinha sobrado, depois de sobremesa uma banana e uma concha de canjica, tá? Antes de dormir, no domingo, eu tive vontade de comer um chocolatinho de 15 gramas, né? Antes de dormir. Na segunda-feira, café da manhã, 5 torradas pequenas com doriana por cima e leite. No lanche, uma banana. No almoço, 3 conchas de feijão com 5 colheres de sopa de arroz integral com 2 colheres de sopa de carne moída e batata palha, um pouco de batata palha para acompanhar nesse dia, né? Fizemos um pouco diferente. No jantar, um pratão de salada de acelga com tomate, tomate, cebola, né? Cenoura ralada. Aí fiz um pratão, isso não tem problema, né? Só um pouquinho de azeite com vinagre e sal. Foi só isso. E acompanhando 2 fatias de presunto. E 1 colher de sopa de requeijão depois. No lanche, antes de dormir, tem que falar a verdade, eu comi 2 chocolates, uns 20 gramas de chocolate, antes de dormir. Na terça-feira, café da manhã, 5 torradas, aquelas pequenas, né, de marca, 5 torradas pequenas com doriana por cima e leite na xícara. No almoço, um pedaço do sanduichão com carne, queijo, presunto e ovo frito dentro. Eu fiz um sanduichão e aí eu cortei aquele quadrado que nem uma pizza, aquele pedaço quadrado grande. Aí foi um pedaço daquele foi meu almoço, satisfez bem. Dentro tinha um pouco de maionese e hambúrguer e queijo, presunto e ovo frito, né? É tipo um sanduichão. E fiz em casa mesmo. E no jantar, um pedaço desse sanduíche que tinha sobrado. Na quarta-feira, café da manhã, 2 fatias de pão de forma de milho com um pouco de doriana por cima e leite. E no almoço, 2 fatias do pão que eu tinha feito um pão na véspera, né? Pão caseiro. Então 2 fatias desse pão com um pouco de doriana por cima, ficou gostoso. E leite na xícara. No almoço, eu comi 2 ovos fritos com 2 fatias de pão de forma de milho, que tinha em casa. Nesse dia eu estava enjoada, não queria comer nada. Quando a gente não sabe o que comer, come um ovo, né, com pão
e tudo bem, ou banana, é sempre assim. Aqui em casa, pelo menos, é sempre assim. Eu comi 2 ovos fritos com 2 fatias de pão de forma de milho. No jantar, 2 fatias de pão de milho com requeijão por cima e uma fatia de queijo branco e com uma fatia também de uma quadradinho de goiabada para acompanhar. Nesse dia, fiquei mais nisso. Na quinta-feira, café da manhã, comi sucrilhos light no pote com uma banana picada e leite na xícara. No almoço, 2 quadrados grandes do escondidinho de aipim. Escondidinho de aipim ficou muito gostoso. Faz no forno. Você primeiro cozinha o aipim, amassa, bota uma camada na travessa de aipim cozido e no meio um molho com carne moída e por cima mais uma camada de aipim. Aí bota no forno, mais 20 minutos, fica bem gostoso. Fica bem legal. Até uma mussarela por cima, se quiser, fica bem gostoso. Aí eu comi 2 quadrados grandes desse escondidinho de aipim, com carne, né? E 4 colheres de sopa de arroz integral acompanhando. De sobremesa, uma rodela de abacaxi. No jantar, 2 fatias de pão sírio, que eu tinha feito um pão caseiro, sírio, gostei também. Às vezes eu faço, né? Tipo aquele pão sírio, redondo, com um pouco de Doriana por cima e leite na xícara. Na sexta-feira, café da manhã, 2 fatias desse pão sírio, com um pouco de Doriana por cima e leite na xícara. No almoço, 2 quadrados grandes desse escondidinho de aipim que tinha sobrado e 4 colheres de sopa de arroz integral acompanhando. De sobremesa, uma tangerina nesse dia. E no jantar, 2 fatias de pão sírio, que ainda tinha, que eu fiz, rendeu várias fatias, né? 2 fatias de pão sírio, com um pouco de requeijão por cima. Experimentei com um pouco de geleia e requeijão por cima e leite na xícara. Então, isso foi até sexta-feira, né? Então, é isso. Essa foi a alimentação da minha semana. Às vezes a gente varia um pouco, né, também, claro.